O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. A paz, amados, o vídeo de hoje é sobre o BTLG11. Vamos ver seu fato relevante, vamos ver seu relatório gerencial fresquinho, soltou hoje, no dia 30/5, referente a maio já. Então, ponto positivo para a gestora, relatório gerencial hiper mega atualizado. Vamos para o relatório. Vamos para suas principais características. Ele tem uma taxa de 0,90 ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Ou seja, se ele tiver muito descontado, o gestor vai receber menos taxa. Então esse é um ponto positivo. Que às vezes tem fundo imobiliário aí que está hiper mega descontado, com 30% de desconto, 20% de desconto, e a taxa é sobre o patrimônio líquido. Aí quem fica perdendo nessa história é só o cotista. Ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 104. Ele teve um retorno de 27,30% nos últimos 24 meses, ou seja, nos últimos 2 anos. Em abril ele anunciou 78 centavos por cota. Ele tem 385 mil investidores e teve o dividend yield de 9,4. Ele tem 34 imóveis e um prazo médio de aluguel de 5 anos. E a vacância financeira dele é de 1,9%. E já vamos para a mensagem aos investidores. O BTLG atualmente conta com 34 imóveis, como acabamos de ver ali, e 3 destes em processo de venda, totalizando 1,3 milhões de metros quadrados de ABL. 90% estão localizados em São Paulo. A vacância financeira está de 1,9, como acabamos de ver lá em cima. Resultado: em maio de 2025, o BTLG distribuiu 0,78 centavos por cota aos seus investidores. No fechamento deste mês, foi reconhecido o lucro de 6 milhões, equivalente a 15 centavos por cota, decorrente da parcela recebida no mês de abril, referente à venda dos imóveis BTLG Feira de Santana e BTLG Guarulhos. Ou seja, isso daqui é uma receita não recorrente. Temos que ficar esperto nisso. Lá no DRE nós vamos ver certinho. Parte comercial: o portfólio do fundo permanece estável, sem grandes movimentações de inquilinos. Seguimos em tratativas avançadas para alocação dos ativos BTLG Swap e BTLG Ribeirão Preto. E seguimos com a estratégia de revisão dos contratos de locação. Que é a seção especial. Neste mês destacamos a proposta do BTLG para a aquisição da totalidade dos ativos do fundo do SARI. A operação proporciona geração de valor para os cotistas de ambos os fundos, com sinergias relevantes e destravas imediatas. Em relação à compra do SARI 11, vai ser benéfico para o cotista do BTLG, porque ele fortalecerá seu caixa para aproveitar oportunidades e capturar ganhos imediatos. A aquisição será feita por meio da emissão de novas cotas do BTLG, ao valor patrimonial e sem custos. A compra de um ativo logístico com desconto e reforçando a liquidez do fundo. A efetivação depende da aprovação dos cotistas do SARI 11, que está em uma assembleia prevista para junho. Referente à compra do SARI 11, ele tem uma seção lá no final do relatório, mas eu não vou fazer nesse vídeo, vou fazer um vídeo separado durante a semana que vem. Aqui seria a composição do resultado por cota. Desde janeiro ele pagou 86, que foi o semestre, o pagamento de semestre. E o mês que vem, sem ser nesse agora de junho que ele vai, mas de julho ele já deve distribuir um pouquinho mais também. Deve, não é certeza. Que é o histórico de resultados e previsibilidade futura. Ele está com um guinda-se de a banda superior de 82 centavos por cota e a banda inferior 76 centavos por cota. E ele vem distribuindo 78 centavos desde fevereiro. Aqui é a famosa DRE dele, referente a maio. Ele teve a receita de 30 milhões ou 71 centavos por cota. Ele teve uma despesa de 503 mil
cerca de 1 centavo por cota, dando NOI de 30 milhões, cerca de 70 centavos por cota. E aqui a receita eventual que nós vimos lá, a receita não recorrente, que foi o lucro de vendas de 6 milhões e 200 mil, cerca de 15 centavos por cota. Aí ele teve um ajuste de regime caixa para regime competência de menos 2 milhões e 600 mil, ou 6 centavos por cota. Ele teve um fluxo financeiro de 6 milhões 14 centavos por cota, sendo desses 5,4 milhões de rendimento de caixa, 1,7 milhões em fundos imobiliários e CRIs, e teve as despesas financeiras de 1 milhão, dando um resultado imobiliário de 40 milhões 137 mil. Ele teve a despesa de 3 milhões e meio, ou 8 centavos por cota. Desses 3,5, 3,100 foi de taxa de administração. O resultado do fundo foi 36 milhões 685 mil, ou 85 centavos por cota. E ele distribuiu 33 milhões 734 mil, 78 centavos por cota, que ele já vem distribuindo. Ou seja, ele aumentou seu resultado acumulado de 25 milhões e 900 para 28 milhões e 900, cerca de quase 3 milhões deu de aumento. No caso, o seu resultado acumulado está de 67 centavos por cota. E ele tem um lucro projetado com vendas em cursos, que ainda não foi recebido, de 24 milhões, cerca de 56 centavos por cota. Então, se esse lucro das vendas futuras entrar para o caixa, ele vai ter mais de R$1 de resultado acumulado, sem contar a aquisição do Sari, que, como nós já vimos lá em cima, ele falando que provavelmente não, que vai aumentar a liquidez do fundo e o caixa também. E sem contar que o Sari tem 2 ativos, que é lajes corporativos, que não faz parte da estratégia do fundo, que é logístico. Então ele deva vender esses dois imóveis de lajes e vai aumentar ainda mais o caixa. Mas esse vídeo eu vou fazer um vídeo separado sobre o Sari. Vamos dar continuidade. Tem um vencimento, como nós já vimos lá em cima, de 5,2 anos. 5% dos contratos vence agora em 2025. E ele tem 16% de revisional em 2025. Em maio ele teve 14% de revisional. E agora em junho, que vai entrar agora, vai ter 2% só. E aqui ele fala que a geografia do portfólio, 90% da ABL é em São Paulo. Aí ele tem no Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina. O indexador da carteira dele, 97% é IPCA, 3% é GPM. Inquilinos por setor, o principal é o LOG, com 47%. Tipologia dos contratos, 65% é típico e 35% atípico. Como ele tem, vamos ver aqui embaixo, ele tem muito imóveis em boas posições, para ele compensa mais ter contrato típico. Perfil dos ativos, 95% é logístico, 4% industrial e 1% varejo. A tipo de multa, ele tem 55% do portfólio de 4 a 12 aluguéis. E a vacância está 1,9%, nós já vimos. Ele tem um LTV de 3%. O que é esse LTV? A alavancagem dele. Mas lá para baixo ele vai mostrar certinho. E ele tem 610 milhões de caixa. E a alavancagem dele é 139 milhões. Dando um caixa livre de 471 milhões. Que seria o histórico de vendas. Que seria a evolução dos indicadores dele. Os ativos. Aqui, como podemos ver, ele tem 32% de seus ativos no raio 30 de São Paulo. 40% no raio 60. 17% no raio acima de 100 km de São Paulo. E 11% em outras regiões. Ele tem 16 imóveis no raio 60 de São Paulo. 16 imóveis. Quase metade do portfólio é raio 60 de São Paulo. Aqui é o
que é o portfólio atual do fundo. Se quiser dar uma olhada certinho, detalhadamente, eu aconselho você dar a entrada no relatório gerencial e olhar certinho. Eu não vou olhar um por um, que senão o vídeo vai dar 1 hora. Que é os resumos dos ativos. Aqui são os três que foram vendidos: Camaçari, Campinas, Guarulhos. E aqui são os seus tops locatários. Tem o Açaí, tem a BRF, Mercado Livre, Unilever, Ambev, Amazon, Nestlé, Coca-Cola, Shopee, Natura, Claro, JSL e assim vai. Aqui são os cronogramas de fatos relevantes. E aqui a alavancagem dele, cerca de 3% do PL. Ele tem um ativo de 5 bilhões e uma alavancagem de 139 milhões. E uma alavancagem de 139 milhões. Ele tem 3 CRIs, tudo indexado a IPCA, mais 5. 2 a mais 5,90 e 1 a 5,92. Aqui é o cronograma de pagamentos e recebimentos de parcelas. Aqui no segundo trimestre de 2025 ele tem que pagar o BTLG Campinas 2 e Cajamar 1 e 2, que dá um total de 339 milhões. E aqui ele fala da alavancagem dele, que é 3% do PL, com a custo médio de IPCA mais 5,91. E agora em 2025 ele tem que pagar 28 milhões ainda. Em 2026 ele vai ter que pagar 30. Em 2027, 31 milhões. Como já vimos aqui em cima, ele tem cerca de 610 milhões em caixa. Ele tem cerca de 610 milhões em caixa. Vamos fazer as contas que as parcelas que ele tem que receber e as parcelas que ele tem que pagar, quanto que sobraria. No final de 2025, se ele não vendesse mais nada e nem a aquisição do SARI 11 não fosse para frente, não passasse pela Assembleia, sobraria ainda para ele 269 milhões. Então ele está, em relação à caixa, tranquilo. Que a rentabilidade dos últimos 12 meses, dos últimos 2 anos e 3 anos, referente a abril. E aqui seria a palavra do gestor, explicando um pouco sobre o fundo. E daqui para baixo é sobre a aquisição do SARI 11. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer essa segunda parte separado. Então eu vou terminando a leitura do relatório gerencial, acompanhando mais um mês. Minha opinião: se não é o melhor fundo de logística da bolsa, está entre o top 3. Para mim, a briga entre ele e o HGLG. Um ótimo fundo, como nós vimos. A alavancagem dele está controlada, a vacância também está controlada, está fazendo giro de portfólio, está gerando mais renda do que está distribuindo, então está fazendo reserva de caixa, e a gestão está muito ativa. Em relação ao HGLG, está pagando mais com o HGLG. Durante a semana eu devo soltar o relatório gerencial também do HGLG. Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de venda, é apenas um material para auxiliar nos seus estudos. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil, e se foi útil eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho das notificações e passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia, que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.